Olá, na nossa última aula, tá, a gente falou de capacitores elétricos, né? A gente viu que o capacitor, ele armazena a carga elétrica e, consequentemente, né, também vai estar armazenando energia elétrica, né? Então, hoje a gente vai falar, tá, agora, né, a gente vai falar sobre geradores e receptores elétricos, né? A questão dos geradores e dos receptores elétricos é interessante, ó, porque né, tem uma finalidade que é o oposto da outra, né? Quando a gente fala em gerador, né, na verdade, isso é um termo meio equivocado, porque ele não gera, ele transforma, né? Ele transforma o quê? Uma forma de energia que não é elétrica em energia elétrica, né? Na verdade, ele não está gerando. Se você for um termo mais científico, mais aprofundado, ele está transformando, né? Ele está transformando uma forma de energia que não é elétrica em energia elétrica, tá? Por isso, né, isso seria o gerador, né? Tipo uma pilha, uma usina hidrelétrica, um dínamo. Já o receptor elétrico, né, ele recebe energia elétrica e transforma a energia elétrica numa forma de energia que não seja só calor, né? Porque um ferro de passar roupa, por exemplo, ele transforma a eletricidade apenas em calor, né? Alguns autores consideram o ferro, né, de passar roupa como um receptor resistivo, né? Mas na verdade ele é mais enquadrado como um resistor, né? Então, receptores elétricos, né, eles pegam energia que não é elétrica e transformam. Aliás, eles pegam energia elétrica e transformam em uma outra forma de energia que não é elétrica. É o que está aqui, ó. Gerador, né? Vamos primeiro falar em gerador de novo. Transforma energia não elétrica em elétrica. Exemplo, pilhas, baterias hidrelétricas. O receptor elétrico, ele faz o contrário. Ele pega energia elétrica e transforma em uma outra forma de energia não elétrica. Tipo a televisão, ventilador, máquina de lavar, tá? Então, aqui a gente tem uma imagem, né, de vários geradores. Uma pilha, né? Uma pilha gerador como a hidrelétrica. Não é que seja igual, mas são geradores, né? A pilha é um geradorzinho químico portátil e a hidrelétrica é em grande escala e é um gerador hidráulico, né? Você pode ter um gerador térmico, tipo uma termoelétrica, né, que usa o calor queimado no combustível, né? Até das marés dá para se aproveitar a energia das marés, né? Dá para se transformar em energia elétrica, né? Você tem a solar, né? Que aqui o Ceará é bem promissor, e a eólica também aqui o Ceará tem a jazida de vento, né? Então, interessante que tanto na hidrelétrica como na termoelétrica, né? A ideia é você fazer girar a turbina, né? Até na nuclear também. Solar aqui usa a luz do sol, né? O problema da solar é questão do custo, né? Que não é muito barato. A eólica aqui o Ceará acho que é líder no Brasil, tá? Ó, gerador aqui, as definições, né? Eu não vou ler isso aqui, tá? Eu acho que não é interessante o professor chegar e apenas ler o que está aqui, que vai passar desapercebido pelo aluno muita coisa, né? A assimilação é pouca. E aqui as fotos das hidrelétricas. Ó. Então, em cada comporta dessa aqui, né, deve haver uma turbina, né? São várias turbinas. Cada comporta dessa aqui vai movimentando uma turbina, né? Tem que ser em rio de planalto, né? Quanto maior a altitude, maior, porque aí você aproveita a energia potencial da queda d'água, né? Aí você tem aqui, ó, tem aqui uma foto, né, bem mais próxima, né, bem mais ampliada. Ó. Cada abertura dessa aqui é uma turbina que fica girando, né? Certo? Aqui um gerador eólico. Esse aqui é gigantesco. Desse tipo aqui eu nunca vi nem aqui no Ceará. Tá? A questão das pilhas, né, da bateria, que também são geradores, né? A questão da potência de um gerador, tá? No caso, eu não deixei um capítulo só para a potência, tá? Porque a potência de um gerador, né, não é legal você tá decorando assim, tipo, a potência no gerador é tensão vezes a corrente. Aí você tem a potência dissipada no resistor. Às vezes não é interessante você ter decorado, você tem que entender, né? Então, assim, o que eu estou querendo dizer, se o aluno souber previamente que potência é energia por tempo, e saber que a energia é carga vezes o potencial, ele pode chegar na fórmula de que potência é tensão vezes a corrente, tá? Então, essa fórmula é muito interessante quando não tem potência, tensão vezes a corrente. Potência é π, tensão vezes a corrente. Porque se ele sabe pela lei de Ohm que tensão é resistência vezes a corrente, aí sim ele pode ter um conhecimento mais significativo sobre potência elétrica para aplicar numa questão de Enem. Então,
Que potência e a tensão vezes a corrente, isso é interessante o aluno saber, mas não ficar decorando as coisas, né? Saber a primeira lei de Ohm também. Aqui a gente tem uma associação em paralelo de geradores, tal. Isso aqui, no caso, é o símbolo do gerador juntamente. Aqui, no caso, é o símbolo da força eletromotriz, né? E aqui da resistência do gerador. Isso aqui daqui para cá é que representa o gerador, tá? Aqui é a representação da força eletromotriz, tá? E aqui a gente tem todos associados em paralelo, tá? É interessante que o gerador, ele é associado em paralelo, tá? Se diminui a resistência equivalente. Agora, o problema é que, no caso, não aumenta a tensão, né? Tem essa desvantagem. Quando eu tenho associado em série, né? A vantagem, ó, isso aqui são representações, né, de geradores. A vantagem é que aumenta a tensão, mas tem a desvantagem que também aumenta a resistência, né? Então, o que é que seria um receptor elétrico? Na verdade, um receptor elétrico, tá? Como eu estava falando, um ventilador, uma geladeira, né, uma enceradeira, tudo isso são receptores elétricos, né? Aí, no caso aqui, você tem um motor elétrico, né, que é um receptor elétrico, tá bom? E a representação de um receptor, né? Note que a corrente, tá? Ela está o quê? Nesse sentido, ó, de mais para menos, né? Está indo do potencial maior para o potencial menor, né? Certo? Ela está saindo, tá? Ela está entrando, né? Na verdade, ela está entrando pelo potencial positivo e saindo pelo negativo, já que o receptor recebe ao sentido da corrente, ou da esquerda para a direita. Então a corrente está entrando no potencial maior e indo para o potencial menor, né? Então, no caso, o receptor, é interessante a gente saber que o receptor não transforma totalmente a eletricidade, né, em uma energia não elétrica, né? Parte se dissipa na forma de calor, tá? Então, não existe receptor com 100% de rendimento, tá? Então, a energia elétrica vem, uma parte é dissipada e a outra passa, né? É aproveitada de forma útil, tá? Então, o receptor não consegue transformar toda a eletricidade de forma útil. Aqui, ó, energia elétrica, tá? A energia elétrica no receptor, ela entra, né? O receptor recebe energia elétrica. Parte dessa energia, né, é em forma de energia não elétrica, de maneira útil, e parte se dissipa na forma de calor. É tanto que os televisores, pelo menos aqueles televisores antigos de tubo, quando você pegava na parte de trás, estava aquecida, né? É justamente o efeito Joule da corrente. E aqui onde eu queria chegar, ó, a questão da potência. É muito interessante que o aluno saiba que a potência elétrica num dispositivo elétrico é U vezes I, é π, né? Potência é tensão vezes a corrente, π. U é a tensão no receptor e I, aliás, U é a tensão no dispositivo, seja gerador ou receptor, e I é a corrente no dispositivo, gerador ou receptor. Então não precisa estar decorando muitas dessas fórmulas aqui, tá? Se o aluno souber isso aqui, tá? E saber a lei de Ohm, né? Dominar direitinho, que U é R vezes I, ele vai conseguir fazer as questões sem ter que estar decorando fórmula sobre fórmula. Aqui no caso é um rendimento, né? Que é mais é uma grandeza, né? Que no caso você definir para o aluno que rendimento é potência útil sobre potência total, né? Certo? Que no final das contas, né, dá como energia útil por energia total, né? Aqui no caso, epsilon' seria que é a força contra a eletromotriz, que é a útil, e a total é o U, né? Mas ele pode se orientar por isso aqui, ó. Rendimento, potência útil sobre potência total. Isso não é exclusividade só da eletricidade, né? Muito menos potência, né? Mas essas duas aqui é interessante, né? Potência total é U vezes I. E tem uma ideia de rendimento, que é energia útil sobre energia total, tá? Aí você tira um percentual. No caso aqui, tá? Quando se fala em receptor, né? A gente sabe que a potência total é a útil mais a dissipada na forma de calor, tá? Aí no caso aqui a potência total, né? No caso aqui eu estou tratando de um receptor. É a tensão total no receptor vezes a corrente, tá? A potência útil, né, é a força contra-eletromotriz do receptor vezes a corrente, e a potência dissipada é mais fácil, que dissipa na resistência. A resistência do receptor, que é R' vezes o quadrado da corrente, tá? E o rendimento, tá certo? De um receptor é a força eletromotriz, contra-eletromotriz, dividido pela tensão total, ou seja, a tensão total que é aplicada nos terminais do receptor. Tá?
Então, aqui você tem que saber que a potência total é a soma do que é útil mais o que é dissipado na forma de calor. Essa potência, essa tensão U aqui é a tensão total no receptor entre os terminais, ou seja, considerando tensão térmica e não térmica. E a potência dissipada, né, que depende da resistência do receptor vezes o quadrado da corrente que passa no receptor. Tá? Aqui útil, porque a força contra-eletromotriz, tá, é que vai efetivamente fazer o receptor funcionar, né? Espero não ter complicado muito, tá? Bom, a equação do gerador, tá? U é epsilon menos RI, tá? Tensão é a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Porque assim, essa tensão aqui, U, é o que me é útil, né? Tensão útil. É o que? A força eletromotriz menos a tensão que se perde na resistência, né? A tensão térmica, ó. R vezes I, resistência vezes a corrente. Ó. U é epsilon menos RI. Tensão, força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente, né? Tensão útil é a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. No caso aqui eu já tinha falado, ó, U é a DDP entre as extremidades do gerador, Epsilon é a força eletromotriz, aí aqui é mais fácil, é a resistência do gerador e a corrente que passa no gerador. Esse epsilon aqui é que é mais difícil, é como se fosse uma tensão nominal, né? Na verdade, não funciona na prática, né? Na prática é o U, né? Que é a tensão útil, tá? Certo? Aqui se for um aparelho, tá? Aqui um aparelho aqui, né? E aqui um gerador, né? Note que o gerador, tá? No caso do gerador, a tensão, ela não entra pelo polo positivo, ela sai do polo mais, tá? E vai para o menos, né? Certo? Há uma queda de tensão no gerador. Bem, a equação do receptor é parecida. Aqui U é a tensão total, que é justamente... Opa! U é a tensão total, que é justamente a tensão que o gerador está me dando, tá? Que está ligado no receptor. É igual à força contra a eletromotriz mais a resistência vezes a corrente. Ó. U é epsilon' mais a resistência vezes a corrente. Ó. U é epsilon' mais a resistência do receptor vezes a corrente que passa no receptor. Esse U aqui, tá? É a tensão útil que o receptor que o gerador está dando para o receptor, tá, gente? Que no caso aqui é a tensão total do receptor, tá? Esse U aqui é a tensão total, que é o epsilon', tá? Que é justamente a tensão necessária para o aparelho funcionar, mais a tensão na resistência. Que é a mesma fórmula. Aí a questão das curvas, tá? Ó. O aluno ele tem que ter um conhecimento prévio sobre o que é função do primeiro grau, tá, gente? Alguns subsunsores usados na física vêm da matemática, tá? Esse aqui é um exemplo. Você tem aqui que U é epsilon menos RI, né? A equação do gerador. Esse epsilon aqui é uma constante, tá? Você tem um gerador, o epsilon é uma constante. Daqui é o coeficiente linear. Menos RI. Então dá uma reta, né? Você tem a tensão em função da corrente, tá? Mesmo que seja o gerador, e não seja um resistor, a tensão é dada em função da corrente. A gente tem da primeira lei de Ohm que U é R vezes I, tensão é resistência vezes a corrente. No entanto, você vê que tem uma dependência muito direta com I, né? Seria uma função do primeiro grau, no caso de um resistor. No caso do gerador também é uma curva do primeiro grau, né? Mas é assim, completa, né? É epsilon menos RI. Tá? Aí esse epsilon aqui é a força eletromotriz e aqui ICC é a corrente de curto-circuito. Se eu quero a resistência, eu tiro o coeficiente angular dessa reta. No caso do receptor, tá? Eu tenho também uma função do primeiro grau, uma reta, tá? E o coeficiente angular dessa reta também me dá a resistência do receptor. Tá? Uma coisa interessante, gente, apesar das representações de gerador e receptor, você vê que são bem semelhantes, né? Você vai diferenciar como? Você vai diferenciar da seguinte maneira. Ó. No caso tá, do gerador, a corrente vai do potencial maior para o menor. Né? Ela gira o circuito, aí vem aqui. Ó. Ou seja, ela entra, a corrente vai, no caso, tá, ela vai sair tá, no circuito. A corrente sai do polo positivo e entra no negativo. É um pouco decorativo, mas já no receptor, tá, a corrente, ó, o sentido, ela está entrando no potencial maior e indo para o potencial menor, tá? Certo? No caso, ó, no gerador ela sai do potencial maior e no caso do receptor ela entra pelo potencial maior. Beleza? Ó,
Aqui ó, você vê, a corrente vem ó, saindo de mais, ó, entrando por menos. Aqui a corrente entra no mais, ó, no potencial maior. Aqui são as curvas, tá? Talvez você tenha alguma dificuldade, porque isso aqui são funções do primeiro grau, tá? Quem não viu função do primeiro grau, que veja na matemática, tá certo? Esse valor que tem bem aqui é o da força contra a eletromotriz, né? Note que tanto o gerador como o receptor, a tensão está ligada à corrente, né? Há uma dependência entre tensão e corrente. E agora a gente vai ver exercícios sobre geradores e receptores elétricos, né? Então vamos ver a questão da Estadual do Paraná, né? Um gerador funcionará em regime... Peraí, deixa eu ver essa daqui. Eu ia pular essa questão aqui, que eu tive um pouco de dúvida, né? Vamos ver essa daqui, ó. Da EPUSP, né? Um motor atravessado por uma corrente de 10 amperes transforma a potência elétrica de 80 watts em potência mecânica. A força... Aliás, vamos voltar para aquela questão, gente, que agora eu fiquei com a pulga atrás da orelha. Não posso pular a questão, desculpa. Bom, essa aqui caiu na Universidade Estadual do Paraná, tá? Ó. Um gerador funcionará em regime de potência útil máxima quando sua resistência interna for igual. Então, você tem uma resistência interna, tá, de um gerador, tá certo? Essa resistência interna foi igual aqui. A resistência equivalente do circuito que ele alimenta, a metade da resistência equivalente do circuito que ele alimenta, ao dobro da resistência equivalente do circuito que ele alimenta, ao quádruplo, a quarta parte, tá? É que eu respondi isso aqui inicialmente, mas foi um ato de desespero, né? Na verdade, se eu quero saber a potência útil máxima, né? Primeiro que potência útil máxima é a tensão útil máxima, né? Tensão útil máxima vezes a corrente, né? Tá certo? Então, se eu tiver uma tensão máxima, uma corrente máxima, né? Porque a gente tem que, no caso, vou aqui puxar aqui para a fórmula, tá? Da potência, né? Aqui, potência útil, no caso de um gerador, né? É U vezes I, né? Tensão vezes a corrente. No caso, a tensão, né? A tensão... Pô, rapaz, eu me enrolei todo, peraí. Vou editar isso aí. Vamos deixar essa questão para depois, que realmente eu tive dúvida, então não é interessante perder tempo com essa questão, tá? Vamos ver essa questão aqui da EPUSP, tá? Um motor atravessado por corrente de 10 amperes transforma a potência elétrica de 80 watts em potência mecânica. A força contra-eletromotriz do motor depende da resistência interna do motor, é 8 volts, depende do rendimento do motor, depende da rotação do motor, nenhuma das anteriores, né? A força contra-eletromotriz do motor, tá? A força contra-eletromotriz, tá certo? No caso, potência, né? No caso, se eu tenho potência, é força contra-eletromotriz vezes a corrente, né? A potência do... Você vê, um motor atravessado por uma corrente de 10 amperes transforma a potência de 80 watts em potência mecânica. A força contra-eletromotriz do motor, tá? Então, a potência do receptor é força contra-eletromotriz vezes a corrente. Essa potência é 80 watts, tá? Aqui 80. A força contra-eletromotriz eu quero saber, e no caso 10 é a corrente, né? Passo 10 dividindo 80 por 10 dá 8 volts, né? Então, a força contra-eletromotriz é 8 volts, é o item B, tá? Eu tenho uma potência de 80 watts, né? E uma corrente de 10 amperes, né? Isso no caso de um motor, de um receptor. Então, a força contra-eletromotriz ou tensão é 8 volts, tá? Certo? Temos mais uma questão aqui, ó. Tem-se um gerador de força eletromotriz 12 volts e resistência interna 2 ohms. Determine a DDP em seus terminais quando a corrente for 2 amperes, né? Gerador, U é E menos RI, ou seja, tensão é força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente, né? Tem até um macetezinho para lembrar da fórmula, né? Universidade, né, tem estudantes menos ratos idiotas. Universidade tem estudantes menos ratos idiotas. Aí você tem que, né, o que significa? Tensão útil é a força eletromotriz menos a resistência vezes a corrente. Então, a tensão útil, no caso,
É o que eu quero saber, né? No caso, eu tenho que o epsilon, tá? É 12, tá? Eu tenho que a corrente, no caso, tá? Tá aqui, ó. Eu tenho que a tensão é 12, menos a corrente é 2, tá? E a resistência é 2, ó. Só fiz jogar os dados, ó. Da tensão, que é 12, da resistência, que é 2, e da corrente, que é 2. Tá aqui, ó. Fiz o cálculo aqui, ó. 12 menos 4 é 8 volts, né? Então a DDP é de 8 volts. E a intensidade da corrente, quando a DDP é 10 volts. Mais uma vez, usa a formulinha, ó, o epsilon menos RI. Tem uma tensão 10, ó, o epsilon, tá? É 12 menos. R, no caso, é 2. E a corrente é o que eu quero saber. Eu não sei se deu para perceber, mas o que é que eu fiz aqui? Ó? Ele quer a corrente quando você tem uma tensão de 10 volts. Eu não posso aqui aplicar diretamente a lei de Ohm, né? U igual a RI. O que é que eu faço aqui? Eu pego, no caso... Opa, passou aqui sem querer. Então, eu tenho aqui, ó. U, no caso, tá? É a tensão desejável, que é 10. É igual, ó. A força eletromotriz, eu já sei que é 12, tá aqui. Menos. A resistência também é constante, tá aqui, que é 2. Vezes I. Agora é só fazer as contas, ó. 10 menos 12 é menos 2, igual a menos 2I. I é menos 2 sobre menos 2, que é 1 ampere, né? Então tá resolvida a questão. Vamos ver essa questão aqui da Federal do Rio de Janeiro. Ah, tá sem um gráfico, então não dá para resolver. Vamos ver aqui a quinta questão. Quando os terminais de uma pilha elétrica são ligados por um fio de resistência desprezível, passa-se por ele uma corrente de 20 ampere. Medida a DDP entre os terminais da pilha, quando ela está em circuito aberto, obtém-se 1 volt. Determine a força eletromotriz e a resistência interna da pilha. Então, se eu quero saber a força eletromotriz e a resistência interna da pilha, ó, quando o circuito está aberto, é 1 volt. Então, é justamente a força eletromotriz, né? Essa força eletromotriz é quando o circuito está aberto. Eu não tinha comentado isso no gráfico, mas se eu tenho um circuito aberto, eu tenho, no caso aqui, que é 1 volt, que é justamente a força eletromotriz. Certo. No caso, ele quer saber a resistência interna da pilha. Como é que eu faço para saber a resistência interna da pilha? É só você, no caso, tá? Dividir, né? R é U sobre I. Isso é dividir 1 volt, que é a força eletromotriz, pela corrente, que é 20. 1 dividido por 20, meu povo, vai dar 0,05 ohms. Tá? Eu não sei se deu certo, se vocês entenderam, mas é o seguinte. Eu tenho aqui, ó. Deixa eu ver aqui o gráfico. Pronto, no receptor. A corrente de curto-circuito, tá? É justamente quando a tensão é 0, né? Certo? No caso aqui, ele quer saber, ele quer saber a força eletromotriz, que é justamente quando a corrente é 0, o circuito está aberto, esse valor, e a resistência é a tangente desse ângulo aqui, ó, é epsilon sobre ICC, né? Certo? Então, o que é que eu faço aqui? Vou botar aqui para a questão. R é U, né? Seria 1 volt, certo? Porque, no caso, é a FEM, né? E, no caso, a corrente é 20, né? Então vai dar 1 por 20 dá 0,05, tá? Ó, quando eu tenho, no caso, ó, quando os terminais de uma pilha elétrica são ligados por um fio de resistência desprezível, tá? Passa por ele uma corrente de 20 amperes. Pronto. Se a resistência é desprezível, então não vai ter a perda ohmica. Então é só fazer I é U sobre R, né? Usar a lei de Ohm, né? Porque a resistência é desprezível, né? Tá certo? Então, se eu quero calcular a resistência interna da pilha, né? Só de. Opa, agora eu me enrolei aqui. Peraí. Quando os terminais de uma pilha são ligados por um fio de resistência. No caso, o fio tem resistência desprezível, né? Essa questão está muito mal elaborada, gente, e está confusa. Quando ele diz que o fio de resistência é desprezível, tá? Passa por ele uma corrente de 20 amperes. Medida de DP dos terminais da pilha, quando ela está em circuito aberto, obtém-se 1 volt. Determine a FEM e a resistência interna da pilha, né? Pois é, no caso aqui a FEM é 1 volt, né? Mas aqui não tem o que fazer. Se eu quero saber a resistência, a única maneira aqui é dividir essa tensão por essa corrente, tá? Dá 0,05 ohms, tá? E aqui a gente tem uma questão da AFO. Um gerador fornece a um motor uma DDP de 440 volts, né? O motor tem resistência interna de 25 ohms e é percorrido por uma corrente de 400 mA. Aí ele quer saber a força contra-eletromotriz. É só você usar
jogar a fórmula de Boole. Joga a formulinha, ó, U, epsilon' mais R, I, tá? Equação característica do receptor, tá? Então, o gerador fornece ao motor um ADDP de 440 volts, né? Aqui seria a tensão útil de um gerador, que é a tensão total de um receptor, 440. O epsilon' eu quero saber, né? Mais R, que é 25, vezes I, que é 0,4. Vai dar 440 igual a epsilon' mais 10, que dá o epsilon' 430 volts. Agora aqui, gente, tomem cuidado, ó, que aqui é o item D, né? Mas o cara desavisado, ele pode pensar o seguinte, ó. Ele pode pensar, poxa, o gerador é quem gera a tensão, né? Quem dá a tensão, e é 440 volts. Aí não tem essa resposta 440. É realmente 430, não tem como confundir. É só você saber o seguinte, ó, que o gerador está fornecendo um ADDP de 440 volts, né? É isso essa aí seria a tensão total no receptor. É que o resto é fórmula, gente. Se não tiver a fórmula, você vai se enrolar todo, né? É o item D. AFA, Academia da Força Aérea. Aqui outra questão, tá? Essa daqui é uma questão da Mackenzie, tá? Essas outras questões aqui. Deixa eu ver aqui se tem uma questão interessante que eu acabei contrariando aqui, né? Colocando a letra em negrito, né? Na verdade, não era para estar em negrito, era para estar em branco e em negrito. Vamos ver essa questão da Mackenzie. Ó. O vendedor de um motor elétrico de corrente contínua informa que a resistência desse motor é 1 ohm e que o mesmo consome 30 watts. Quando ligado a DDP de 6 volts, a força contra-eletromotriz do motor que ele está vendendo é... Eu não cheguei a responder essa questão, gente, então eu vou responder de cabeça mesmo. Então, como é que a gente pode resolver isso aqui? O vendedor de um motor de corrente contínua informa que a resistência interna desse motor é 1 ohm. O mesmo consome 30 watts quando ligado a um DDP de 6 volts. Então, a corrente que passa por ele é 5 ampere. Aí ele quer saber a força contra-eletromotriz. É só você fazer que 6, né, que é a tensão total, 6 volts, é igual a força contra-eletromotriz mais RI, né? R é 1 e é 5 mais 5. 6 menos 5 é 1, então o item correto é o D. Gente, eu vou terminar por aqui porque isso está me contrariando a minha teoria. Não pode estar em preto, não, tá? Tem que estar assim, tudo em branco. Deixa eu só falar aqui rapidamente dessa questão, tá? Aqui eu não tenho um cálculo, mas como é que eu calculei a força contra a eletromotriz? Primeiro você tem que interpretar isso aqui com uma tensão total, que é 6. Eu tenho que a perda ômica, né? 6 volts é a força contra a eletromotriz mais a perda ômica, né? Ou seja, RI. Eu tenho um R que é 1, mas eu não sei a corrente, né? Para saber a corrente é só fazer potência π. 30 é igual a 6 vezes I, né? Potência π. Aí dá uma corrente de 5 amperes. Então você vai ter uma perda ômica, né? De 1 vezes 5, 5 volts. Então a força contra a eletromotriz tem que dar 1, que 1 mais 5 dá esses 6 volts, que é o total. Então você vê que é um assunto legal, né? Essa parte de gerador e receptor, tá? Certo? Geradores e receptores elétricos, tá? Então, de vez por outra cai uma questão, eles não, geralmente o Enem não costuma complicar muito essa parte de gerador e receptor, tá? Mas assim, essa parte eu termino por aqui, tá bom? E um abração a todos.